Você que está começando a investir se deparou com aquelas siglas CDB, LCI, LCA e não está entendendo nada do que está acontecendo. Hoje você vai entender de uma vez por todas o que são aquelas siglas nos seus investimentos. Olá pessoal, eu sou o Jonas Silva e hoje vamos esclarecer de uma vez por todas o que são aquelas siglas financeiras que encontramos por aí. O meu objetivo com esse vídeo é deixar o mundo financeiro e principalmente os seus investimentos mais compreensível para você. Então eu não vou falar apenas das siglas e os seus significados. Eu vou também te dar um contexto sobre os investimentos para você ter uma visão ampla na hora de investir o seu dinheiro. Então, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você fica sempre atualizado das próximas novidades do canal. E assim você também não perde nenhum conteúdo relevante sobre o mundo financeiro. Acredite se quiser, as siglas financeiras vieram para facilitar. Mas quem está de fora do mundo financeiro pode parecer um verdadeiro bicho de 7 cabeças ouvir uma pessoa falar sobre elas. Mas, por exemplo, você vai concordar que é muito mais fácil você falar que investe num CDB a 110% do CDI do que falar que você investe num certificado de depósito bancário a 110% de um certificado de depósito interbancário. Mas com tanta informação que temos hoje, fica muito difícil para quem está iniciando no mundo dos investimentos parar para saber o que significa cada sigla financeira. Mas sem mais delongas, vamos para a primeira sigla financeira desse vídeo, o CDB. Como eu disse anteriormente, CDB significa Certificado de Depósito Bancário. E na prática, o CDB é um tipo de investimento que você empresta o seu dinheiro para o banco e ele vai te pagar com juros lá na frente. É isso mesmo, no CDB acontece de forma inversa do que as pessoas estão acostumadas. Em vez de você pegar o empréstimo com o banco, você vai estar emprestando para o banco em troca de juros. O CDB é um investimento de renda fixa. E é comum, quando formos investir nele, que ele esteja atrelada a uma taxa que damos o nome de CDI. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. E ao contrário do CDB, ele não é um tipo de investimento, e sim uma taxa de juros. O Banco Central tem uma regra que diariamente nenhum banco pode fechar o seu caixa no negativo. É comum que durante o dia, um banco esteja com dinheiro em caixa, enquanto o outro esteja devendo dinheiro para o caixa. Então, o banco que está devendo dinheiro para o caixa pede emprestado para aquele que está sobrando dinheiro para o caixa, para que ele não feche o seu caixa no negativo. Porém, um banco que está emprestando dinheiro para o outro vai cobrar uma taxa de juros, assim como ele faz com pessoas físicas. E essa taxa de juros é justamente o CDI. Então, quando o seu investimento no CDB, por exemplo, está atrelado a 100% do CDI, significa que durante um ano o seu CDB vai render exatamente 100% dessa taxa de juros. Na prática funcionaria assim. Hoje o CDI está valendo 13,65% ao ano. Então se você investiu nesse CDB a 100% do CDI, significa que depois de um ano você vai ter um rendimento de 13,65%. Mas é bom eu te alertar sobre uma coisa. O CDB é um investimento de renda fixa. Então depois de um ano, você não vai ter os 13,65% de rendimento líquidos, e sim brutos. Isso quer dizer que você vai ter uma cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos do seu CDB. Essa alíquota do imposto de renda é regressiva e você vai pagar de acordo com a tabela que eu vou deixar aqui no canto. Então, na prática, quanto mais tempo você deixar investido no seu CDB, menos imposto você vai pagar. Agora, lembra que eu falei que o CDI vale 13,65% ao ano? Então, o CDI tem esse valor porque ele vai acompanhando de perto o que chamamos de taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Você já deve ter ouvido falar sobre a Selic, ou pelo menos a taxa básica de juros. Recentemente teve uma polêmica com o governo atual sobre baixar ou não a nossa taxa de juros. Então, toda vez que você ouvir falar sobre taxa Selic ou taxa básica de juros, é a mesma coisa. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E essa taxa básica de juros vai nortear todas as outras taxas que são praticadas dentro do Brasil. Isso significa que essa taxa básica de juros vai influenciar nos empréstimos e investimentos que temos aqui dentro do Brasil. Por exemplo, o próprio CDI, que eu disse que era 13,65% ao ano. Ele está com esse valor porque hoje, em julho de 2023,
a nossa taxa Selic está valendo 13,75% ao ano. A nossa taxa básica de juros é decidida a cada 45 dias por um comitê que chamamos de Comitê de Política Monetária, ou a sigla Copom. Nessas reuniões, eles analisam várias métricas sobre a economia brasileira e decidem se essa taxa vai se manter, vai subir ou vai descer. Então é muito comum que o mercado financeiro fique bastante instável em toda semana de reunião do Copom. Agora vamos para as próximas duas siglas que são investimentos co-irmãs, a LCI e LCA. LCI significa letra de crédito imobiliário, enquanto LCA significa letra de crédito agrícola. Ambos são investimentos de renda fixas, também emitidos pelos bancos, assim como o CDB. Só que no caso do LCI, esse empréstimo que o banco vai estar fazendo com você será usado para financiar o setor imobiliário. Já com o LCA, ele vai pegar o seu dinheiro emprestado e financiar o setor agrícola. É comum nesses dois tipos de investimento que o rendimento deles estejam atrelado também ao CDI. Porém, o que muita gente pode estranhar é que o rendimento desses investimentos vem um pouco abaixo do CDB. Por exemplo, é muito comum ver uns CDBs de até 200% do CDI, enquanto com LCI e LCA dificilmente vamos passar o 90% do CDI. Isso pode confundir muito a cabeça de quem é um investidor iniciante, pois ele vai bater o olho e vai achar que o CDB compensa muito mais que o LCI. Mas o que o investidor iniciante provavelmente não vai saber é que o LCI e o LCA financiam os setores que são de interesse para o governo. Logo, para incentivar esse tipo de investimento em LCI e LCA, o governo vai isentá-los de IR, que é uma sigla para imposto de renda. Então, antes de investir em qualquer renda fixa, é muito importante que você simule o seu investimento durante um período. Na prática, funcionaria mais ou menos assim. Se você pegasse R$100 e investisse num CDB durante um ano, que está atrelado a 100% do CDI, no final do período você teria transformado esses R$100 em R$113,75 brutos. Porém, você vai ser taxado a 20% sobre o seu rendimento do IR antes do dinheiro cair na sua conta. Assim, investindo R$100 num CDB a 100% do CDI, você teria no final do ano líquidos R$111. Agora, se você investir esse mesmo R$100 a um LCI ou LCA a 90% do CDI, no final do período você vai ter exatamente R$112,33 livres de imposto de renda. Então, por isso é muito importante que você faça uma comparação de investimentos de renda fixa antes de investir o seu dinheiro. Agora vamos para a próxima sigla, em que confunde muita gente, a LC. LC significa letras de câmbio. E apesar do que possa parecer, você não vai estar mexendo com dólar ou euro. A LC nada mais é que um CDB, mas ao invés de você estar emprestando o seu dinheiro para um banco, você vai estar emprestando o seu dinheiro para uma financeira. As financeiras são aquelas instituições que emprestam dinheiro em troca de juros. Então você vai estar emprestando dinheiro para uma financeira para que ela possa emprestar um dinheiro para uma pessoa, porém cobrando um juros maior do que ela vai te pagar. As financeiras não têm a mesma estrutura que um banco, pois o grosso da atividade delas são com esses empréstimos pessoais. Logo, as financeiras não vai ter uma boa estrutura para se financiar. Logo, um investimento em letras de crédito são muito mais arriscadas que um investimento em CDB. Por exemplo, em uma época de economia ruim, a inadimplência do pagamento de empréstimos pode aumentar. Assim, a falta de pagamento desses empréstimos pode aumentar e a financeira pode ficar muito mal e acabar não pagando o seu investimento. O banco, por outro lado, não tem só atividade de empréstimo. Ele pode cobrar taxa de conta de cliente, por exemplo, para se financiar. Assim, é muito mais provável que ele vá pagar o seu CDB, então por conta disso, o banco é tido como muito mais seguro do que uma financeira. Então, pela letra de câmbio ser um investimento com um pouco mais risco de CDB, vai valer a pena você investir nela se ela estiver rendendo um pouco mais do que o CDB. Mas apesar disso, a LC e todas as outras modalidades de investimento que eu falei até agora são protegidos pelo que nós chamamos de FGC. FGC significa Fundo Garantidor de Crédito e é uma instituição sem fins lucrativos mantida pelos bancos e outras instituições financeiras para deixar o sistema mais seguro. Então, quando o banco quebra, o FGC vai intervir naquela instituição e vai pagar aos investidores que investiram no CDB desse banco
em até 250 mil por CPF. E você tem o direito de ser ressarcido por até 4 instituições financeiras ao mesmo tempo. Ou seja, se você tiver 250 mil em cada uma dessas instituições financeiras, você tem o direito de receber até R$1 milhão. Porém, se você usar qualquer coisa desse limite de R$1 milhão, você só vai ter direito a essa cobertura novamente depois de 4 anos. Como vai funcionar na prática? Digamos que você investiu R$100 mil em 5 instituições diferentes. Ou seja, você tem investido R$500 mil. Então vamos dizer que dessas 4, uma veio a falir e aqueles 100 mil que você tinha investido já estava em 120 mil com os rendimentos. Então o FGC vai intervir nessa instituição e vai te devolver os 120 mil, pois ela vai te devolver também o rendimento que você tinha até a data que ela interveio. Agora, aquele saldo que você tinha de cobertura de 1 milhão no FGC vai cair para 880 mil, pois você acabou de utilizar 120 mil dele. Então o FGC ele é muito bom para você que é o pequeno investidor, pois ele adiciona uma camada a mais de segurança nos seus investimentos. Mas é importante que você diversifique o seu dinheiro e não coloque apenas em investimentos de renda fixa garantido pelo FGC, pois apesar de ser um mecanismo muito bom de segurança para o investidor, nós podemos ter situações dentro da nossa economia que o FGC não vai conseguir pagar o investidor. Por exemplo, na crise de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos, a crise da subprime, os bancos também contavam com um mecanismo muito parecido lá nos Estados Unidos. Porém, em vez de ser uma instituição mantida pelos próprios bancos, era uma instituição mantida pelo governo. Assim que a crise aconteceu e que vários bancos grandes ficaram mal ou até mesmo quebraram, essa instituição não teve dinheiro para ressarcir os investidores. E aí o governo precisou intervir, imprimindo mais dinheiro na economia para salvar o sistema. Então assim, o FGC é um mecanismo muito bom de segurança, porém em eventos catastróficos como esse de 2008, pode ser que ele não tenha o dinheiro para te ressarcir. Então é sempre bom você ter o controle e a diversificação dos seus investimentos. Agora a próxima e última sigla que nós vamos ver aqui é o COI. COI significa Certificado de Operações Estruturadas e é um investimento de renda fixa muito parecido com uma estrutura de investimentos que temos no exterior chamada de notas estruturadas. O COI é um investimento de renda fixa que está crescendo de popularidade e cabe um vídeo somente dela aqui no canal, mas eu vou te explicar de uma maneira simples como funciona o investimento no COI. Toda vez que você investir no COI, você vai depender de alguns cenários. É muito comum que quando você for investir no COI, você invista num COI que tem um valor nominal garantido. E o que isso significa? Toda vez que você for investir no COI, você vai estar investindo em 2 possíveis cenários. No primeiro cenário, a economia vai bem e o seu COI vai valer um pouco mais do que um investimento tradicional em renda fixa. Porém, no outro cenário, a economia não vai muito bem e o seu COI não vai valer de grande coisa. Então, como você investiu no COI que tem garantia do valor nominal, você vai receber pelo menos o dinheiro que você investiu nele. Então, digamos que você investiu R$1.000 e aconteceu o pior cenário. Assim, você vai ter garantido pelo menos os R$1.000 que você investiu. Então, basicamente, você vai estar investindo no COI e recebendo uma rentabilidade um pouco maior se o cenário der muito bom, ou então você vai ter pelo menos o seu dinheiro investido de volta se o cenário não se concretizar. Bom, por hoje é isso. Espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre as siglas financeiras que temos no mundo do investimento. E se você tem alguma dúvida ou alguma sigla que eu não falei nesse vídeo, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Também não se esqueça de deixar o joinha no vídeo, se inscrever e ativar o sininho. Meu muito obrigado por você chegar até aqui. Eu sou o Jonas Silva e esse é o Catarse Financeiro.